O ministro Flávio Dino, no Supremo, ele determinou que a Assembleia Legislativa de Pernambuco faça novas eleições para a mesa diretora para o biênio 2025-2026. A decisão suspendeu a eleição de novembro e o novo pleito deve ocorrer, segundo o ministro, até 1º de fevereiro de 2025. É uma ação da Procuradoria-Geral da República que questiona a antecipação da eleição no primeiro ano da legislatura, o que, segundo o ministro Flávio Dino, contraria o princípio da contemporaneidade previsto na Constituição. Agora, ele suspendeu, mas vai ter que submeter ainda ao plenário. Isso. Ele suspendeu. Perfeito. E o senhor, como é que se posiciona nesse negócio? Eu, nesse caso, pontualmente, eu concordo com a decisão do ministro Flávio Dino. Nós antecipamos as eleições, estava sendo feito isso em outras assembleias pelo Brasil, e nada que nós, aqui em Pernambuco, não pudéssemos também fazer, mas foi uma tentativa. Mas é o mesmo presidente, que não pode, não. Não é, a questão não é que não pode, a questão é que existe um período para você regimental, inclusive na Constituição, para que você possa fazer as eleições de renovação para o segundo biênio. O mandato do deputado da mesa diretora das assembleias, eles não são de 4 anos, como é o mandato do deputado. Como também é assim na Câmara Federal e no Senado, eles são de 2 anos. 2 anos. Então, manda a legislação que seja feita logo quando toma-se posse, para o primeiro biênio, e a partir do segundo biênio se faça para a renovação, tá certo? Para o segundo biênio. E aí, algumas assembleias, como foi aqui em Pernambuco, se antecipou. O Supremo Tribunal Federal, numa decisão ainda monocrática do Flávio Dino, mandou que fosse anulado, não só em Pernambuco, mas parece que em Pernambuco mais 5 assembleias. Eu concordo com essa decisão, acho que a eleição foi extemporânea. Faremos nova eleição. Mas o Álvaro Porto é candidato de novo? O Álvaro Porto pode ser candidato de novo, como também todos aqueles da mesa diretora. Que ele já é o presidente, vai ser de novo. Então, inclusive estão falando. Vai ser candidato, a tendência é que Álvaro renove. Há um sentimento de unanimidade na Assembleia pela renovação do mandato de Álvaro, pela forma como ele se conduziu, como ele prestigiou a Assembleia, como ele defendeu a autonomia da Assembleia, os recursos do 10º da Assembleia. Então, Álvaro, há uma certa unanimidade na recondução dele. E o Antônio Moraes, deputado, ele se pronunciou sobre a possibilidade de disputar. Diz que disputa, mas se tiver o apoio da governadora Raquel Lira. As informações saíram no blog do MAC. Antônio Moraes seria o nome favorito de Raquel Lira, mas no Legislativo parece que enfrenta resistência. A fala de Antônio Moraes, né, é a mesma coisa de você dizer, Carlos, eu sou candidato a governador de Pernambuco em 2026, se eu tiver o apoio de Bolsonaro, se eu tiver o apoio de Lula, se eu tiver o apoio de João Campos, se eu tiver o apoio de Raquel, se eu tiver o apoio de todo mundo, você é candidato. Então, o que Antônio Moraes tem que ver se ele tem condições e tem voto suficiente na casa para ele ser candidato, e não querer se ancorar com a governadora como muleta. Acho que numa entrevista você fala realmente as coisas, mas a tendência é que nós renovemos numa nova eleição em tempo certo o mandato do presidente da Assembleia, Álvaro Porto. Repito que, nesse caso, pontualmente, acho que o ministro Flávio Dino agiu com correção. Comentando aqui também sobre a questão. Alô aí, Mônica, Simone, viu? Estão mandando aqui. Comentando aqui sobre essa questão lá do Rio de Janeiro, que aí já foi o HIV, né, aquele absurdo, que ainda está sendo investigado, já tem um monte de gente na cadeia, e veja só, eu tenho minha opinião sobre isso. O pessoal às vezes fica revoltado quando eu tenho minha opinião. É bandido. Ali é bandido na saúde. Entendeu? Eu estava vendo aqui, se você entrar na Polícia Federal, daqui, Polícia Federal Pernambuco, você vai ver as operações, tá certo? 2023, 2022, é tudo bandido. Na área de saúde, tem algum vagabundo desse na cadeia? Não, não tem um. Infelizmente, ladrões do dinheiro público. Como é que é a Casa da Farinha? Esfarinhou.
Acabaram com a delegacia, inventaram outra, disseram que os documentos iriam ser investigados pelo Ministério Público do Estado, sumiram com os documentos e ninguém foi para a cadeia. Não, não pode mexer nisso não. Porque se a gente mexer, é muito prefeito, é muito deputado. Vai ser uma farofa, né? Meu amigo. Você não tá não, né? Não, de jeito nenhum. Tô fora desse negócio de Carlos Faria, isso é um absurdo. Tem que ser, sim, aprofundado. Inclusive, tem que ser a doutora Dueire, que era do conselheiro do Tribunal de Contas, hoje faz parte da equipe de Raquel, ela deveria ressuscitar os inquéritos e os processos da porcaria, que não prescreveu, não. Porque um cara depondo para ela disse assim, doutora Tereza, aqui os caras mandam fazer a canja para 200 alunos, no Cabo de Santo Agostinho. 200 alunos, era um peito de frango para 200 alunos, é a proteína da canja de galinha. Ô Cardinô, isso é tão grave quanto essa questão das creches. Você pegar o dinheiro público e tirar a oportunidade das pessoas de se alimentarem com o mínimo necessário que é colocado pelo nutricionista ali nessas entidades escolares. Como também você fazer o que fizeram agora com as creches. De você pegar, repassar dinheiro público, e dinheiro público federal, inclusive, criando entidades que não tinham a mínima condição... A tal organização social. Vem desde o primeiro governo de Eduardo, aí a Dilma encampou essa porcaria, virou uma situação nacional. O Witzel, o ex-juiz, ele foi demitido do Rio de Janeiro, do governo do Rio de Janeiro, por causa de OS. Falcatrua. E você veja, e tem OS que quem selecionava era o próprio presidente ou vice-presidente da comissão, que ele mesmo selecionou a entidades dele. E a entidade que foi selecionada depois de 4 dias de fechado o edital. Tudo para atender pessoas que estavam vinculadas politicamente nas comunidades do Recife. Então, veja, isso é muito grave. Esse tipo de coisa é pior do que show fantasma, é pior do que você tirar dinheiro público de merenda escolar e você tirar dinheiro público, fraudar, quando as pessoas estão ali no primeiro ensino, na primeira infância, que é a oportunidade da pessoa se inserir na sociedade. Já teve o nascimento de uma vida difícil, de uma família com muita dificuldade, e você subtrair. Então, esse assunto é muito grave. E esse assunto das creches não estão encerrados, não está no Tribunal de Contas. Está no Tribunal de Contas. O Fred Amâncio, que é o secretário, se quiser vir aqui, doutor Fred, o senhor sabe que eu tenho espaço para falar. O senhor me conhece, sabe que tem espaço. Ele mandou com o procurador da prefeitura para a Polícia Federal um documento dizendo, estamos aqui à disposição, até porque o senhor sabe que nós tivemos 3 operações na época de Geraldo Júlio dentro da prefeitura do Recife. 7. Foram 7 operações da Polícia Federal. É porque eu me lembro... do Covid. Só 2 foi do porco. Dentro da prefeitura, a Polícia Federal subindo com autorização da Justiça Federal por causa da roubalheira. Agora, eu vou dizer uma coisa, viu? Aqui pra nós, eu não sei se é você, que é a população, você que vota aí, eu não voto aqui no Recife não, viu? Eu voto em outro município. Mas tudo bem. Mas é o seguinte, eu não sei, mas é muito fraco. Porque aqui pra nós, as esculhambações que aconteceram no Recife, na época da pandemia, no governo do estado, era pra ter um bando de gente aqui nesse estado, viu, Coronel Feitosa? Preso. O negócio da Decasp, da merenda também, casa de farinha, é outro negócio que tem que estar preso. O cara roubar a criança. E ainda, rapaz, o cara que preparava a doutora Tereza, que era conselheiro do Tribunal de Contas, disse, eu não posso fazer nada, é um peito de frango para 200 crianças, é jogar o peito de frango para dar gostinho. Criança em fase de crescimento precisa de proteína. Rosa, o Lula não foi pro SUS, o SUS é maravilhoso. O negócio da queda, né, do Lula, né? Beleza. Então é o seguinte, aí o pessoal comentando tudo isso, mandaram para mim um vídeo antigo de Lula, em 1991. Qual era o tema que Lula gosta? Fome. Não, vou botar um trecho, vê. Na verdade, a seca no Nordeste brasileiro, ela tem sido utilizada pelos coronéis da política do Nordeste para enganar a boa-fé da dona de casa.
para enganar a boa-fé dos sertanejos, para enganar a boa-fé daqueles que estão honestos de espírito. Os coronéis da política, sabedores que são de que a fome assola a casa de milhões de nordestinos, eles preferem, ao invés de acabar com a fome, eles preferem permitir que a fome continue, porque a cada eleição o povo com fome não pensa com a cabeça, pensa com a barriga. É no Nordeste que tem o açude, é os coronéis da política do Nordeste que tem a irrigação, é os coronéis da política do Nordeste que tem o poder, e é o povo que tem a fome, é o povo que sofre a miséria, e é o povo que vê os seus filhos morrerem antes de completar um ano de idade por uma doença chamada fome. Isso em 1991. Ele foi eleito presidente em 2003. Pela primeira vez, depois de disputar algumas vezes. Ele já... A fome. Bom, naquela época, inclusive esse discurso aí era um discurso da oposição. Porque, ao contrário de hoje, quem tomava conta do Nordeste era o que hoje chama direita. Naquela época ninguém se falava de negócio de direita, né? Mas era o que se chama hoje de direita. Então ele estava esculhambando, né, a direita, falando que a fome, não sei o quê. E o discurso, você vê, isso é 91. Não mudou. Tanto é que fizeram uma coletânea e até quando ele, o próprio Lula, ele brinca e diz que era tudo mentira, vê. 19 milhões de pessoas passando fome, 116 milhões de pessoas com algum problema de insegurança alimentar. Folha de São Paulo hoje publica que tem mais 24 milhões que não tem comida suficiente em casa. Como é que pode, nesse país, ter 30 milhões de pessoas passando fome? Os números dizem que nós temos 31 milhões de pessoas passando fome. O Brasil não tinha mais fome quando eu deixei a presidência da República. E hoje tem 33 milhões de pessoas passando fome. No meu país tem 120 milhões de pessoas que estão passando fome. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. E o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Ele mesmo tirou onda com o que ele disse. Você viu que é mentira? Tudo que ele falou é mentira. Aliás, eu estava aqui com o Edgar Leonardo, que é economista, e falei, sim, dessa questão alimentar hoje, falou, olha, o último dado é que pode estar aí em torno de 5 milhões, né, pessoas com problemas de alimentação no Brasil. O presidente falou mais uma mentira para o ex-presidente da Microsoft, quando esteve lá nos Estados Unidos recebendo um prêmio. Ele disse, olha, tirei 14 milhões de pessoas da fome. 14 milhões. O que, nesse momento, diante da condição mundial, é inconcebível. Não dá para você presumir que possa existir uma situação dessa. Por quê? Porque você tem um Bolsa Família, que é uma coisa imensa. E mesmo que lá foi auxílio emergencial, depois auxílio Brasil, e eles fizeram o arcabouço fiscal, não diminuiu o Bolsa Família. Então não pode ter gente com fome com tanto Bolsa Família. E BPC, que é o benefício de prestação continuada. Nesse país, quem não tem renda, não consegue dinheiro de canto nenhum, ficou velho, não tem aposentadoria, eu estou no BPC. E é muita gente. É tanto dinheiro que preocupou agora o próprio governo, o Banco Central, porque o povo estava deixando de comer para jogar nas bets. 10 bilhões só de CPF do Bolsa Família jogando nas bets. Muito dinheiro, pô.
Então, na realidade, é uma situação que é explorada politicamente, né? E, infelizmente, não vai se resolver. E não resolve, não tem Bolsa Família, BPC que resolve, vai ser discurso político direto. Né? Exemplos que tem vamos dizer assim, um sistema parecido com o daqui, de Bolsa Família, maior que o nosso, é o México. Se o México tem essa assistência toda, ninguém vai passar fome, por que o povo pega e fica brigando para cruzar a fronteira e ir para os Estados Unidos? Tá entendendo? Então muito difícil. Quer falar sobre isso, coronel? Primeiro, eu estou aqui do lado do médico, né? Então vamos dar a oportunidade do médico explicar como é que Lula procede dessa forma. Ou ele tem problema mental, porque ele mesmo... O médico é oftalmologista. Eu não estou aqui como detector de mentira. Pode falar sobre o olho nem do presidente. psiquiatria. Ou então ele tem um desvio de caráter profundo, que só por isso já deveria ter sido afastado pelos votos de qualquer cargo público. Porque, veja, doutor, muitas vezes eu aprendi num livro Caçador de Pipas, uma conversa entre pai e filhos. Ele dizia assim, o pior roubo não é nem você furtar ou roubar algum objeto. O pior roubo é você roubar a consciência das pessoas. Então, quando ele, em 91, já faz isso, e ele vem repetindo, e depois ele mesmo leva isso como uma brincadeira, e numa coisa que é muito grave para o país, que é a fome, que são pessoas que têm deficiência de manter aquela necessidade fisiológica que é primordial. E ele fez campanha em cima disso. Quando ele toma posse em 2003, no Congresso, ele fala que o sonho dele é que não tivesse pessoas... Quando ele toma posse novamente em 2023, ele repete isso. Ou seja, e uma coisa que Bolsonaro diz, né? Se o governo Lula, se a esquerda de fato tivesse cumprido o seu papel, o Nordeste era para ser o melhor lugar do Brasil. Porque durante muito tempo tem sido administrado pelos nordestinos, pelo povo, pelo PT, pelos partidos de esquerda. Agora, nessa eleição de 2024, está se mostrando uma movimentação muito grande e ganhando candidatos de centro-direita, da direita, mais conservadores, como é o caso aqui de Alagoas, como é o caso de Fortaleza, como é o caso de Maceió, né? Alagoas, como é o caso lá de Sergipe, que à frente está uma candidata, inclusive, também da direita, como foi o caso do Piauí. Então, essa é uma tendência que o povo parece que agora está acordando e está, por meio das redes sociais, por meio dessas colocações que a gente faz, essas comparações, mostrando o quanto é irresponsável e mentiroso o chefe da esquerda no Brasil, né? O então candidato declarado eleito Lula.